Você já riu de pegadinhas tão absurda que se perguntou como alguém teve coragem de fazer isso? As pegadinhas mais ousadas, criativas e, claro, sem noção que já foram feitas com sustinhos simples ou brincadeiras leves, mas de situações tão inesperadas que deixaram as vítimas sem reação de tão assustadas. É exatamente isso que você vai ver aqui hoje. Então já deixa o seu like e clique embaixo no botão de se inscrever e bora lá! Você já viu pegadinhas que passam da conta? Essa aqui é um ótimo exemplo de como algumas brincadeiras podem cruzar a linha do bom senso. Do you have a girlfriend? Do you have a girlfriend? Yeah, right here. Where? Where? Can I help you? Can you come with me? A história rolou em um shopping bem movimentado. Uma mulher, parte da pegadinha, tinha a missão de provocar os homens que estavam acompanhados de suas namoradas ou esposas. Ela ficava estrategicamente em uma escada fixa, enquanto os casais desciam pela escada rolante do lado. A ideia era simples, mas ousada. Ela paquerava os caras, soltava elogios provocadores e às vezes até encostava neles, só pra ver o que acontecia. As reações foram variadas. Teve homem que ficou completamente sem graça e ignorou, tentando fingir que nada estava acontecendo. Outros deram risada, mas visivelmente desconfortáveis. E claro, teve os que até entraram na brincadeira, o que deixava as parceiras ainda mais irritadas. As mulheres não ficaram quietas, algumas só observaram de cara fechada, enquanto outras confrontaram a atriz ou até os próprios companheiros ali mesmo, no meio de todo mundo. A pegadinha foi feita para testar limites e reações, mas acabou resultando em algumas possíveis brigas entre casais. Esse foi o caso de uma pegadinha envolvendo uma suposta TV imersiva que prometia uma experiência tão realista que acabou assustando todo mundo. A situação aconteceu em uma sala preparada especialmente para o experimento. 3 pessoas foram chamadas para testar essa tecnologia inovadora. Elas se sentaram em frente a uma TV enorme, onde começava a passar uma corrida de ciclistas. O organizador da experiência deu algumas explicações e saiu da sala, deixando os participantes concentrados no vídeo. No início, tudo parecia normal. A qualidade da imagem era incrível e os ciclistas pareciam estar mesmo correndo na frente deles. Os participantes estavam completamente focados, acompanhando cada detalhe da competição. Foi então que o inesperado aconteceu. Em um determinado momento, um dos ciclistas da corrida saiu da tela, como se tivesse atravessado a TV, e caiu em cima da mesa que estava na frente deles. O susto imenso. 2 dos participantes literalmente caíram no chão, desesperados, enquanto o terceiro ficou imóvel tentando entender o que estava acontecendo. Eles olhavam para a mesa, para a TV e uns para os outros sem conseguir processar como um ciclista virtual poderia ter saído da tela e invadido o ambiente. É claro que tudo não passava de uma pegadinha muito bem elaborada. A TV, na verdade, usava um conjunto de efeitos visuais combinados com uma encenação. O ciclista era um ator que surgiu no momento exato, sincronizado com o vídeo para deixar tudo mais realista. Mesmo com o susto, a brincadeira foi um sucesso e gerou muitas risadas. O objetivo era confundir quem estivesse por perto e o resultado foi exatamente esse. Tudo começa com um casal abordando desconhecidos na rua para pedir informações, enquanto outro homem que está usando muleta se aproxima da situação. Misericórdia. Aí, velho. Tinha nem que visto. Desculpa aí, com tudo, homem. Sem muita cerimônia, ele acaba esbarrando no homem e os dois caem no chão de forma bem exagerada. A confusão começa quando eles se levantam. Do nada, o homem que não estava com muleta simplesmente pega elas do outro e sai andando normalmente, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Enquanto isso, o que trouxe as muletas permanece na situação como se ele fosse o esposo da mulher que pedia ajuda. Quem estava ali tentando entender a situação fica completamente perdido. Algumas pessoas olham sem saber o que fazer, enquanto outras tentam ajudar, mas visivelmente confusas. A naturalidade com que o casal reage à cena só deixa tudo mais surreal. Ninguém consegue nem questionar o que acabou de acontecer, porque é tudo tão estranho que parece até uma peça de teatro. O objetivo da pegadinha era criar uma situação tão inusitada que as pessoas não soubessem como reagir, e deu certo. O mais impressionante é que, mesmo com toda essa confusão, ninguém percebia que estava no meio de uma brincadeira. Uma dessas pegadinhas aconteceu em uma farmácia e foi tão surreal que o susto foi garantido. Colocada lá para quem quisesse dar uma conferida no peso, o truque estava no fato de que a balança tinha um controle remoto escondido no balcão e quem estava controlando tudo era um ator disfarçado de farmacêutico.
Ele tinha a missão de esperar o momento certo para dar aquele susto. Quando alguém despretensioso subia na balança para checar o peso, o ator apertava um botão. E aí, sem mais nem menos, a balança explodia. Era uma confusão de fumaça, barulho e tudo que você pode imaginar de um susto. Claro, quem estava ali não esperava nada disso e logo pulava para trás sem entender o que tinha acontecido. E o melhor, ou pior de tudo, era que o ator, fazendo o papel de farmacêutico, ainda soltava um comentário dizendo que a pessoa estava tão pesada que a balança tinha quebrado. Como se já não bastasse o susto. O pessoal que estava ali tentando entender o que aconteceu ainda ouvia isso e ficava mais confuso e constrangido. As reações variaram. Algumas pessoas ficaram tão nervosas que começavam a se desculpar, outras olhavam de forma chocada. Mas a verdade é que o truque era tão bem feito que muita gente ficou sem saber se aquilo realmente tinha sido uma explosão ou se tudo era parte da pegadinha. Uma pegadinha com bonecos de voodoo tinha a ideia de fazer as pessoas acreditarem que estavam lidando com algo sobrenatural. Mas na verdade o truque era bem elaborado e surpreendeu quem O cara que armou essa pegadinha começou a vender bonecos de voodoo em um parque, oferecendo para as pessoas uma demonstração de como o boneco tinha poderes. Ele se aproximava de pessoas aleatórias e de forma bem convincente dizia que poderia controlar quem estivesse por perto. Para provar, ele pedia para as pessoas espetarem o boneco e prometia que alguém à distância iria reagir. Quando alguém topava, espetava o boneco e no momento exato, o ator no local começava a fazer a pessoa que estava controlando, agindo de forma estranha, acreditar no controle daquilo, como se estivesse sendo manipulada por aquele boneco. A cena ficava cada vez mais surreal e a reação das vítimas, que não faziam ideia de que estavam sendo enganadas, era de puro espanto. O truque estava no fato de que os alvos da pegadinha eram atores que seguiram as direções espetadas. Eles faziam tudo o que o vendedor de voodoo sugeria, como se estivessem sendo controlados. A melhor parte era que o vendedor ainda tentava convencer as pessoas a comprar os bonecos, fazendo piadas sobre usar os bonecos para controlar até ex-namorados. Muitas pessoas ficaram completamente sem reação e curiosas, cogitando comprar um boneco antes de finalmente perceberem que estavam caindo em uma pegadinha. Existem pegadinhas que deixam todo mundo de queixo caído, e uma delas aconteceu em um shopping, com uma garotinha vestida de escoteira pedindo ajuda para carregar uns baldes. Mas o truque que ela armou foi tão bem feito que deixou muita gente sem reação. A menina se aproxima de algumas pessoas que estavam por lá e pede para elas ajudarem a carregar 2 baldes, dizendo que estavam pesados porque estavam cheios de moedas. O que ela não contou é que os outros 2 baldes estavam vazios, só com uma ilusão de estar cheio. Mesmo assim, a menina levanta os 2 baldes como se fossem leves e começa a caminhar tranquilamente. Já as pessoas que tentaram ajudar não conseguiam levantar nenhum dos baldes. Ficaram lá tentando, mas não conseguiam nem sequer mover direito. Vendo que ninguém estava conseguindo, a menina sugere que as pessoas coloquem luvas, achando que isso poderia ajudar a carregar os baldes. Então ela as leva até um balcão para pegar as luvas. Enquanto isso, a equipe da pegadinha troca os baldes de lugar. Quando a menina volta com as luvas e sugere que agora elas peguem o balde mais leve, claro que ninguém entende completamente o que está acontecendo. As pessoas tentam pegar o balde leve, mas no fundo são os mesmos baldes, só que agora com a posição trocada. E a surpresa maior vem quando a menina, com a maior facilidade, pega os 2 baldes pesados e sai andando com eles como se fosse a coisa mais normal do mundo. A reação de quem estava ajudando foi de puro choque. Eles não acreditavam que uma garotinha tão pequena estava levantando tudo com tanta facilidade, enquanto eles mal conseguiam pegar um balde. A pegadinha foi tão bem feita que todo mundo ficou sem entender o que tinha acabado de acontecer, e as reações foram de puro choque e admiração pela força da menina. No Japão, em um túnel mal assombrado, a intenção era deixar qualquer um sem fôlego. O túnel estava todo equipado com câmeras e luzes estratégicas para criar um ambiente perfeito de terror. O GoPro já. 3 pessoas que estavam visivelmente cansadas decidiram atravessar o túnel à noite, andando devagar, sem imaginar o que estava prestes a acontecer. No fim do túnel estava posicionada uma freira fantasma, esperando o momento certo para se revelar. O truque estava na iluminação, que escondia a freira até o último momento, deixando ela praticamente invisível até que as pessoas chegassem bem perto. Quando eles estavam quase no fim do túnel, a freira apareceu de repente.
susto foi tão grande que eles nem souberam o que fazer de primeira. A freira surgiu com tudo e as vítimas, completamente apavoradas, logo saíram correndo sem olhar para trás. Eles até ficaram paralisados por um instante, sem saber se enfrentavam ou corriam, mas a reação final foi o mais comum em pegadinhas desse tipo: pânico total e fuga desesperada. O que fez essa pegadinha ser ainda mais impactante foi o fato de que, mesmo estando em um ambiente já escuro e assustador, a freira apareceu de forma tão repentina e tão intensa que ninguém teve tempo de processar a cena. Eles estavam tão tranquilos, indo de boa pelo túnel, e de repente, um ser sobrenatural apareceu no meio do caminho, causando um terror real. Em uma lanchonete, onde a ideia era deixar as pessoas bem assustadas, aconteceu com bancos anormais que estavam ao redor de um balcão, mas um deles escondia um troque. Um ator se sentava nesse banco, que parecia estar ok, mas na real era super modificado. Quando ele se acomodava, o banco quebrava de forma bem assustadora. A parte do assento subia, com o ferro se movendo, criando a impressão de que o banco tinha engolido o ator, com o cano do banco indo para dentro dele. O que mais surpreendeu foi que a reação das pessoas ao redor foi de pânico total, achando que algo realmente tinha acontecido, sem desconfiar de nada, e de repente o banco se move de um jeito bizarro, com o som alto e o ferro se elevando de forma inesperada. Quem estava assistindo tudo ficou completamente sem saber o que fazer, achando que o ator tinha se machucado de verdade. Eles ficaram em choque, não conseguindo entender direito. Essa pegadinha foi tão bem bolada que deixou muita gente confusa e apavorada. Ela aconteceu em um mercadinho de conveniência, onde os clientes tiveram um encontro assustador com a morte. Tudo começava normal, com o atendente passando os produtos no caixa. E no meio do atendimento, ela dizia que precisava pegar algo embaixo do balcão e se abaixava por alguns segundos. Enquanto isso, os clientes olhavam para o televisor posicionado acima do balcão, que mostrava a imagem captada pela câmera de segurança. Até aí, tudo parecia tranquilo. Assim que a atendente abaixava, a tela revelava algo bizarro. O reflexo do senhor que estava ao lado do cliente se transformava na própria figura da morte, com direito a capuz e foice. O mais estranho era que, ao olhar para o senhor ao lado, ele continuava normal, como se nada tivesse acontecido. Mas ao voltar os olhos para a TV, lá estava a imagem da morte, refletida, parada e observando. Essa troca entre o que viam ao vivo e o que parecia na tela causava um misto de susto e confusão. A reação das pessoas era hilária e assustadora ao mesmo tempo. Alguns davam um passo para trás, olhavam para a tela e depois para o senhor, tentando entender o que estava acontecendo. Teve quem ficou imóvel, sem saber o que fazer, e outros chegavam a desviar o olhar, como se estivessem diante de algo realmente sobrenatural. O truque era simples, mas o impacto foi enorme. Uma enfermeira está sendo contratada para ajudar em um suposto parto. Quando ela chega na sala de atendimento, encontra um médico, uma paciente grávida e a filha da mulher, todos atores. A recepcionista apresenta a enfermeira e ela, sem desconfiar de nada, começava a checar a pressão da grávida, como faria em qualquer consulta. Isso, mãe, tá mexendo muito. Mãe, que isso? Só que, enquanto ela faz o exame, algo muito estranho começa a acontecer. A barriga da paciente começa a se mexer de forma totalmente esquisita, como se algo estivesse se contorcendo lá dentro. A enfermeira estranha, mas tenta manter a calma, sem imaginar o que estava por vir. De repente, algo rasga o lençol e a roupa da paciente. É nesse momento que o susto acontece. Um alienígena fake super realista começa a sair da barriga da mulher. A cena é completamente surreal. O alien tinha um visual assustador e movimentos bruscos para deixar qualquer um em pânico. A paciente, claro, fingia estar desesperada, gritando enquanto a criatura nascia. A enfermeira ficou completamente paralisada, sem saber como reagir àquela situação absurda. Como se não bastasse, a filha da paciente entrou na encenação, fingindo estar tão apavorada quanto ela. O caos tomou conta da sala e o choque da enfermeira só aumentou. Dá para imaginar a confusão na cabeça dela ao tentar processar tudo o que estava acontecendo. Foi uma situação tão inesperada que, mesmo depois do susto, deve ter arrancado boas risadas de quem presenciou ou assistiu depois.
Uma moça apareceu usando uma fantasia gigante de cachorro, cobrindo ela da cabeça aos pés. Sem cerimônia, ela abordava o cara e fazia uma proposta no mínimo curiosa: uma dança em troca de dinheiro. Visivelmente sem graça e sem saber o que fazer, ele recusou, tentando escapar da abordagem de forma educada. Mas aí vinha o golpe. Antes de sair, ela pediu para ele ajudar a tirar a fantasia, dizendo que sozinha era impossível. Sem desconfiar de nada, ele aceitou e começou a abrir o zíper das costas dela. Só que conforme ele ia tirando a fantasia, vinha a surpresa. Por baixo, a moça estava praticamente sem roupa, usando só peças íntimas. A reação do cara era o ponto alto. Ele congelou sem saber como agir. Era uma mistura de vergonha, choque e aquele arrependimento por ter recusado a dança que agora parecia bem mais interessante. Bueno, por lo menos, ya te parece. ¿Cuánto me decías que cobrabas el baile? A moça, por outro lado, agiu como se tudo estivesse perfeitamente normal, só para deixar ele ainda mais perdido na situação. A combinação do desconforto inicial e da revelação final foi o que fez a pegadinha dar tão certo. Um youtuber decidiu se vestir de Flash e criar uma ilusão perfeita na orla de uma praia. Ele e sua equipe planejaram tudo nos mínimos detalhes para que as pessoas acreditassem que estavam vendo o super-herói correndo na vida real. O youtuber começava correndo na direção contrária às pessoas que estavam caminhando tranquilamente pelo calçadão. Ele passava rápido, sumia de vista, e enquanto isso, um carro da equipe já estava preparado mais à frente. Ele pulava no carro, era levado até um novo ponto, saía correndo novamente e passava pelas mesmas pessoas, só que bem mais adiante. Tô cagado de fome. O impacto era imediato. As pessoas paravam, olhavam para os lados e trocavam olhares confusos, tentando entender como ele conseguia aparecer tantas vezes e em lugares tão distantes em pouco tempo. Algumas tentavam até acompanhar com os olhos, mas era impossível. A atuação do youtuber, que fazia questão de imitar os gestos e a postura do Flash, deixava tudo ainda mais convincente. Enquanto isso, a equipe cuidava de todos os detalhes para garantir que nada entregasse o truque. A troca entre a corrida e o carro era rápida e discreta, dando a impressão de que o Flash realmente estava usando sua super velocidade para cruzar a praia em segundos. As vítimas ficaram completamente intrigadas, sem saber se estavam vendo algo real ou se era só o cansaço do sol. No final, a pegadinha foi um sucesso total. Criativa, bem executada e com toque de humor, ela deixou todo mundo na dúvida sobre o que realmente tinha acontecido ali. Um youtuber decidiu testar os limites da paciência alheia com uma pegadinha molhada. Ele encheu alguns balões de água pronto para atacar pessoas desavisadas pelas ruas. A ideia era simples: esperar que alguém estivesse distraído, lançar os balões de surpresa e, para finalizar, despejar o balde inteiro em cima da vítima. Teve gente que dava um pulo de susto, outras que ficavam completamente sem entender o que estava acontecendo e, claro, aquelas que saíam bufando de raiva encharcadas da cabeça aos pés. A ideia era registrar o momento quando os balões estouravam e a água espalhava para todos os lados. O timing era perfeito. Balões primeiro, sempre no auge da distração da pessoa. No final, as pessoas mostraram que claramente não estavam no clima para brincadeira. Ele sabia que estava arriscando a paciência alheia. Essa pegadinha mostrou até onde um criador vai por um vídeo engraçado. Não esqueça de se inscrever para assistir a mais vídeos como esse.